né, crianças pulando muro, como se vencessem a lei da gravidade, qualquer outras das leis, né? É um trabalho interessante, um trabalho bonito, né, um trabalho e um trabalho que tem uma estética contemporânea, né? Ele não deixa de ser figurativo e ao mesmo tempo não deixa de trabalhar com o minimalismo, com a abstração e com uma pegada meio pop, né? Uma outra artista é a Mona Hatoum. A Mona Hatoum é uma artista que trabalha com instalações, né? Uma das artistas mais importantes da região do Oriente Médio. Mona nasceu em uma família de origem palestina que se refugiou em Beirute, no Líbano, e passou a viver em Londres desde 1975, quando se iniciou a Guerra Civil Libanesa em 75, no mesmo ano. Seus trabalhos bastante conceituais, poéticos e às vezes um tanto radicais, trabalham temas como a casa e o deslocamento, além de expor as contradições e os conflitos do mundo. Em trabalhos como Present Tense ou Drawing Soul Holes, a artista trabalha questões como a identidade, território e o lar. E ela usa, gente, materiais, né, que são, vamos dizer assim, ásperos, né, e chocantes, que lembram, por exemplo, as garrafas colocadas em sistemas de proteção, né, que lembra, por exemplo, assim, a vida dura e difícil, né, como um biombo sob o formato de ralador, ou uma cadeira feita de vergalhões de aço, né, de proteção, ou balanços, né, cujas correntes e cuja disposição mais parecem instrumentos de tortura do que instrumentos de brincadeira e diversão. Uma outra artista é Emily Jassir. Nos conflitos que eclodiram na última semana entre Israel e Palestina, o Centro Cultural Dar Yusuf Nazri Jassir for Art of Research, fundado pela artista Emily Jassir, foi bastante danificado por um bombardeio realizado pelas forças israelenses na região de West Bank, em Belém. A artista, que recebeu o Leão de Ouro na 52ª Bienal de Veneza, vive em Ramallah, em Nova York, e utiliza sua voz para denunciar os abusos sofridos pelo povo palestino, como na obra Memorial to 418 Palestinian Villages Which Were Destroyed, de 2001, na qual remonta uma tenda de refugiados bastante rústica, para fazer referência ao despovoamento da Palestina em um contexto histórico contemporâneo à expulsão de famílias palestinas de suas casas. Essas tendas de refugiados são facilmente vistas nos campos de Gaza, onde tanques e escavadeiras israelenses demolem regularmente as casas palestinas. E aí você vê o trabalho dela, né, que trabalha muito com tempo, né, e referências, por exemplo, aos destroços, aos fragmentos, né. Outro artista é o Bashar Khalaf. Bashar Khalaf, nascido em Ramallah em 1991, é um jovem talento promissor no cenário artístico palestino. Tendo obtido o diploma de bacharel em artes plásticas pela Universidade Al-Quds, em Abu Diz, em 2013, onde estudou com Slimane Mansour, Bashar ganhou o prêmio Jovem Artista do Ano, Yahya, da Fundação A.M. Katan, em 2014, e o Ismail Chamut Prêmio, em 2015. Em 2018, o Ministério da Cultura palestino concedeu-lhe a Ordem de Honra do Estado para o jovem artista. Em 2019, ele esteve entre os 15 artistas escolhidos para criar e apresentar um retrato para a exposição Assassination, The Intellectual Martyrs of the Palestinian Revolution, apresentada pelo TWIP em fevereiro de 2019. O Bashar Khalaf, ele trabalha muito, gente, com referência pop art, trabalha, por exemplo, com as referências ao Lambi Lambi, né, que são aqueles cartazes colocados nas ruas palestinas e que de vez em quando são arrancados. Então ele trabalha com os pedaços arrancados dos cartazes e aí as garrafinhas, né, parecendo homens palestinos perfilados. A sua coleção, intitulada Em Busca de um Retrato, a segunda coleção de Bashar, examina as transformações na história palestina, concentrando-se em símbolos visuais populares e suas conotações relacionadas em diferentes épocas, mas paralelamente ele busca o seu papel como artista enquanto a causa palestina passa por transformações significativas. Bashar experimenta uma variedade de materiais e apresenta seus trabalhos em 5 conjuntos, cada um examinando uma forma visual diferente, incluindo um conjunto que se aprofunda em seu próprio retrato 2. A coleção Escudo Protetor aborda o tema da resistência à ocupação,
Bashar liga a abstração não à imagem visual, mas a uma forma de pensar e a sua utilização na expressão de uma realidade política, social e econômica. Ele é considerado um dos poucos jovens artistas que praticam sua arte com base intelectual sólida, né? Dá para perceber que não perde nada para grandes artistas da pop art ou da neopop art, né? No figurativismo. Muito legal a sua obra, né? Tem uma pegada que às vezes parece meio abstrata, meio figurativa, né? E meio pop. E, para nós terminarmos, né? Taisser Barakat, artista palestino notável. Taisser teve destaque na Bienal de São Paulo em 1996. Ele já trabalhou com diversas mídias e fez muitas experimentações, mas é mais conhecido por suas pinturas, nos quais evoca inspirações do passado antigo e das tradições orais e narrativas culturais ligadas à vida na Palestina. E dá para ver aí, né, o seu trabalho maravilhoso, né, seu instinto em preservar essas tradições. São também uma forma de resistência na busca por não deixar que a cultura palestina seja apagada à medida que sua população vai sendo encurralada. Suas pinturas sempre possuem tons escuros. De acordo com o artista, esses tons refletem as adversidades de nosso tempo e de nossa vida presente. Ele também já trabalhou com imagens significativas, lembrava o mundo religioso, mas ele foi se distanciando e se aproximando mais de imagens contemporâneas ligadas à guerra, ao conflito e ao tema da ocupação. Tafik Gabriel, esse é muito interessante, gente. Gabriel é um arquiteto e artista, começando também uma carreira como professor na Universidade da Palestina. Tem 27 anos, é morador de Gaza, a maior cidade dos territórios palestinos, com mais de 500 mil habitantes. A cidade fica localizada na faixa de Gaza, palco dos bombardeios israelenses. Qual que é o trabalho dele? O trabalho dele é pegar fotos, né, dos bombardeios e transformar, gente, numa poesia, né, inserindo justamente aquilo que nós não vemos numa imagem como essa, que são as pessoas, né, comum, e os gestos, os movimentos, né? E é um trabalho também de resistência aí, né? Por mais que a gente não concorde com a guerra, com nada disso, mas ele tenta ver uma parte humana, né, gente, nessas invasões e bombardeios. Um negócio muito legal, lembra muito aquelas ideias nossas de criança, quando a gente tentava decifrar, né, ou perceber imagens nas nuvens, né? No caso aí são nas fumaças das explosões das bombas, né? Em meio a imagens chocantes do conflito entre Israel e o grupo Hamas em Gaza, artistas palestinos buscaram na arte uma maneira de passar uma mensagem sobre a vivência de quem está entre o fogo cruzado. Desde o início da operação militar israelense, os jovens Taufik, Gabriel, Belad Khaled, Bushra, Shannon estão se reapropriando de fotografias dos bombardeios em Gaza, aplicando sobre elas uma técnica de sobreposição de desenhos. O que antes era fumaça e destruição transforma-se em imagens de resistência à guerra. Apesar de usarem métodos semelhantes, os três jovens não se conhecem. Começaram os desenhos espontaneamente e a arte ganhou o mundo. Conversamos com um deles, o palestino Tafik Gabriel, que falou sobre a arte, a guerra e os planos para o futuro. Legal, né, gente? Muito poético, muito legal perceber que tem gente fazendo, né? Sem contar aí os grafites no muro de Gaza, né? Gaza, que já são famosos, né? Entre os mais famosos estão aí do Bansky, né? Grafiteiro muito interessante, já fez umas intervenções no muro de Gaza, da Cisjordânia, que são muito interessantes, sempre querendo ultrapassar o muro, né? Vencer o bloqueio, as barreiras, né? Se colocar numa outra situação, fazer uma espécie de algo meio jocoso, meio como se fosse engraçado, mas a gente sabe que de engraçado não tem, né? E é isso, gente. Agradeço aí, né?